Vamos começar a nossa aula de hoje, 7 de julho de 2020, o ano da pandemia, o ano que a gente está aqui nessa loucura, né? Que a gente não sabe para onde vai agora, mas o que a gente sabe é que nós estamos aqui neste momento, nessa aula especial, com alguém que, gente, foi muito assim, coisa mesmo divina, né? Eu acompanho, eu vi uma das obras do Flavinho na exposição Memórias Afroatlânticas lá do MASP, e eu tomei um choque, assim, sabe? Vários gatilhos emocionais naquela obra Amnésia, que a gente trabalhou já nas aulas, e aí eu fiquei pensando, meu Deus, né? Como a arte realmente move a gente e move as emoções, como o artista pega a gente de jeito, né? E aí, 2 anos depois, ainda fervilhando na minha cabeça, eu vi uma live dele com o Hélio Menezes, que foi um dos curadores da exposição. Eu achei o Flavinho uma pessoa assim, tão acessível, né? Tão simples. Eu falei, ai, gente, vou tentar, vai. Eu vou tentar, porque eu já tinha no planejamento trabalhar as obras dele. Eu falei, ah, eu vou tentar. E aí, eu não sei se você vai lembrar, Flavinho. Eu falei assim, Flavinho, vem conversar com meus alunos, eu nunca te pedi nada. Eu falei, louca, né? O não eu já tenho. E aí, ele, humildemente, bondosamente, assim, muito gentil, aceitou esse convite. E assim, Flavinho, é uma honra mesmo, sabe? Você está aqui com a gente. Os alunos, assim, fizeram grandes reflexões sobre as 3 obras suas que a gente trabalhou. Claro que tem muitas outras, a gente vai conversar sobre isso hoje. Agradeço muito, muito você ter aceitado esse convite, assim, é emocionante, tanto para mim quanto para os alunos também. Flavinho Cerqueira, seja muito bem-vindo. Você que Obrigado. manda. Bom, boa tarde. Queria agradecer a todos vocês pelo tempo e disponibilidade de me ouvir. Eu vou tentar ser um pouco breve, eu falo muito, e então eu vou tentar resumir uma coisa muito maior do que é, né? Mas vocês também, como a professora Nani já disse, aqui é uma conversa numa linha horizontal, sem hierarquia de conhecimento, então a gente está aqui para trocar. Eu acredito muito numa troca do que numa educação que seja vertical, sabe? Acho que a gente aprende muito mais numa conversa, numa roda, que seja uma coisa mais horizontal. E aí esse trabalho, eu considero ele, tipo, ele é no caso de todos, que eu acabei de falar que é um trabalho que é autorreferenciável, mas esse não é um autorretrato, mas esse é um momento que é muito delicado, importante para mim. Como eu disse anteriormente, o meu pai morreu, eu tinha 11 anos de idade. E eu não entendia que ele tinha morrido. Então eu ficava na porta de casa esperando ele com o chinelo havaiana na mão. Então eu passei meses, esperando ele na porta de casa, que ele nunca voltou. E eu fiz isso anos depois. Anos, muito depois. E aí eu chamei esse trabalho de iceberg. Porque eu até me emociono um pouco de falar essas coisas. Às vezes sim, às vezes não. Porque eu coloquei o nome de iceberg porque ali era como eu me entendia depois daquilo. De como eu tinha que ser. Sabe? Dessa frieza com o mundo. Então, eu percebi que eu tinha que, às vezes, ser mais firme, duro, né? Ser esse bloco, ser frio com o mundo. Porque o mundo, ele te oferece algumas coisas e te impõe outras. No caso, para quem vem de periferia, que é negro, o mundo, ele te dá algumas coisas que não são boas.
E você pode receber ou não aquilo que você vai receber. Então, a partir de um determinado momento no meu trabalho, eu entendi que eu não ia ser o que o mundo esperava de mim. Que eu ia ser o que eu queria ser. Então, eu comecei a, tipo, pensar em como eu, enquanto artista, poderia trocar e plantar com o próximo a partir do meu trabalho. Não que um trabalho. O que eu entendo que eu cresci com a educação pela retina. O que seria a educação pela retina? De ver as coisas, sabe? Desde quando eu aprendi a ver, a fazer o trabalho com o Cláudio, e como eu entendi as coisas. Então, os exemplos, eles vinham de olhar. Então, por exemplo, quando eu tinha o meu primeiro trabalho na imobiliária de office boy, que eu ganhava R$180, os meus amigos ganhavam isso na semana vendendo droga na porta da escola. Sabe? Só que quando... E aí você fica, tipo, fala, meu, tipo, ele é da mesma idade que eu, ele, tipo, tem moto, ele tem roupa de marca. E aí você fica, tipo, por um momento você fala assim, putz, será que eu entro nessa ou não entro? Você se questiona, como eu me questionei várias vezes. Se você perceber, tem várias questões que são conceituais no trabalho, que eu acho que é o legal da arte, de você ter essa abertura para várias leituras do trabalho e de o que você quer transmitir com aquilo. Qual é o recado que você quer dar? Então, a escultura é de bronze, esse material rígido que eu fiz questão que ele aparecesse, e ele está com uma lata de tinta simbolizando que ele está despejando tinta branca. Só que se vocês perceberem, a lata não está cheia. A lata só tem um restinho de tinta. E esse restinho de tinta, ela não é capaz de aderir ao corpo desse menino. E no sentido dele não aderir, é de que essa ideia tipo, de clarificação, de embranquecimento da população preta, ela vai por água abaixo. E hoje, por conta... E aí, por que hoje isso não acontece? Por conta da educação. Por que por conta da educação? A universidade, ela sempre foi um lugar muito restrito também a pessoas com poder aquisitivo maior e pessoas brancas, pessoas ricas. Só que depois de um período, a educação, por conta das políticas de cota, a população preta e periférica começou a ter acesso à educação. E aí, aí acontece a grande armadilha de tudo, né? Porque quando você tem a educação, ela te liberta dessas gaiolas que o mundo cria. Porque quando você tem educação, você começa a criar um senso crítico. E quando você cria um senso crítico, você começa a se questionar. Quando você se questiona, então você não vai aceitar tudo que te oferecem. Então, o que acontece com esse processo de educação, né, que foi das últimas décadas, né? Eu sou da minha família, a primeira pessoa a cursar um curso superior e ir para uma universidade. O meu pai não teve acesso à escola, minha mãe também não. Meu pai fez até a 5ª série, a minha mãe fez até a 8ª, por várias questões, tipo, para poder trabalhar, para me sustentar. E eu comecei nesse caminho de, tipo, ter que trabalhar cedo, então, para eu parar de estudar, era muito perto ali, né? Só que as coisas foram ficando mais fáceis para minha geração, muito mais fáceis do que para a geração dos meus pais. O mundo está se acabando. Boa tarde, Flávio, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Eu estou acompanhando o seu histórico aqui e eu achei muito importante você falar sobre identidade. Primeiro trabalho seu, você copiou de alguém com o Menino Sem Braço. Uhum. E enquanto você não desenvolveu a sua identidade própria para lançar exatamente o seu senso crítico dentro da arte, você não conseguiu deslocar. Então, o que eu entendo? O artista, ele precisa ter essa identidade. Me emocionei ao ver a sua obra quando você mostrou exatamente a espera do pai que nunca mais voltou, mas era a forma de você olhar isso e, enfim,
expor a sua identidade. Então, é importante, principalmente para nós, né, negros, né, termos essa identidade própria, independentemente do senso crítico, que nós vamos nos deparar isso constantemente. Eu achei muito importante você frisar essa identidade artística. Valeu! E isso vem de você. Você é afrodescendente? Sim, eu sou preto, porque eu me considero preto porque a gente tem, porque como eu tenho a pele mais clara que a sua, certo? Porque eu sou parte da frustração desse período de clareamento. Então a gente tem, porque assim, pardo é uma coisa que não existe, porque como existe branco que é uma racificação, né? Quando você racifica alguma coisa, classifica, e aí você tem o preto, então você tem um contraponto. Porque essa história de pardo, ela só existe no Brasil. Exato, exatamente. E a maior frustração que acontece é quando, tipo, uma classe média, tipo, eu falo de classe média, que é uma elite, uma nova elite que seja cultural e financeira brasileira, quando ela vai para fora, ela não é lida como branca, porque ela lida como latino. Seja você fazer um trabalho que pareça ser político, mas você, enquanto ser humano, enquanto ser existente, é um ato político. Então, tudo que você faz é político, sabe? Do jeito, você falar com a pessoa é política, sabe? Então a gente tem uma ideia de achar que política é uma coisa ruim, né? Então eu acredito muito nisso, sabe? De que a política, que é dessa diplomacia, é a coisa muito mais importante. Então, o que a gente está fazendo aqui, hoje, agora, nesse momento, é política. Porque eu estou aqui me expondo, sabe? Mostrando para vocês o que eu faço, quem eu sou, que é uma exposição, sabe? Às vezes de mostrar o meu lado vulnerável, frágil, né? Porque eu sou um ser humano como qualquer outro, que dou risada, que choro, que tenho medo, sabe? E eu não tenho vergonha nenhuma de me expor nisso, porque isso é a minha verdade. Então eu não tenho vergonha da minha verdade. Como eu não tive vergonha de ser da onde eu sou e de alcançar os lugares, tipo, e acessar lugares que para o meu pai era um lugar proibido, sabe? Então eu acho que é isso. Isso é ser político, ser diplomático político. Flávio, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a obra que mais mexeu com você? Fora, acho que a obra que você comentou sobre o seu pai. Fora ela, o que a obra que mais mexeu mesmo, que mexeu com o seu sentimento, que deixou você... Vai ser uma resposta bem clichêzona, assim, de falar todos. Por que eu falo todos? Porque quando eu estou fazendo o trabalho, o envolvimento com ele é tão grande, que ele é um pedaço de você, sabe? Então, o Flávio, ele é uma construção de vários pedaços que acabam sendo esses trabalhos. Então, todos os trabalhos são importantes. Não que um seja mais importante que o outro, mas que um trabalho me leva a melhorar para eu fazer o próximo, e me leva ao próximo, e a continuidade. Então, é a mesma coisa de você perguntar qual que é o dia mais importante da sua vida. Hoje, porque é hoje que eu estou vivo e eu não sei o que pode acontecer amanhã. Então é hoje que eu vou dar o meu melhor, é hoje que eu tive essa experiência de falar com vocês. Então, eu vi que você falou que com 7 anos você perdeu seu pai, você teve escolhas para você ir para o caminho errado, né? Que você morou na comunidade. Eu perdi a minha mãe com 5 anos de idade, minha mãe morreu com 38 anos, meu pai era alcoólatra. Não foi fácil, porque quando você é criada pelo pai, e ainda mais quando ele é alcoólatra, você não tem mais ninguém na vida. Eu tinha 2 irmãs, mas minha irmã tomou a vida delas. E a gente estava até comentando esses dias, eu vejo que é uma coisa que gera outra. Você passou por tudo isso, eu também perdi a minha mãe, foi bem difícil para mim, e eu tive escolhas na vida também. Tenho amizades que não foi boa, tenho amigas que já morreram, tenho amigos que já morreram. Hoje eu tenho outra cabeça, hoje eu sou mãe, sofro preconceito até hoje. A gente estava até comentando sobre uma obra sua, né, da menina que foi cercada por policiais para poder estudar, né, fora do país. E assim, hoje em dia, eu sou casada com um homem branco, eu sou bem escura, os meus filhos são mais claros do que eu, é equivalente assim na sua cor. E eu falo assim que hoje a gente tem escolhas. Não importa a tua cor, não importa de onde você veio. Se você quiser chegar onde você quiser chegar, você vai. Só basta você querer. Você não precisa... eu sou negra, eu não vou chegar onde que um branquinho chegou. Não com racismo contra ninguém, jamais. Mas eu vejo que hoje, nós negros, temos que colocar igualdade como a todo mundo. Eles chegam e eu também posso chegar. Eu penso assim, né?
Doutor Zé Gomes, eu olhei várias esculturas suas aqui, e todas elas são muito legais. Mas eu vi uma aqui que chama Antes que eu me esqueça. Uhum. Eu queria que você me explicasse um pouquinho, se você pudesse, me explicasse um pouquinho sobre ela, o que você quis passar Sim. com essa imagem. Existe um tipo de escultura que é uma coisa, tipo, quando eu fiz essa exposição na Itália, eu não conhecia, mas existe um tipo de escultura que chama Black Moor, que são imagens de pessoas negras em alguma situação de trabalho. E aí eu vou mostrar um exemplo. Se eu conseguir abrir a foto agora dessa vez, deixa eu ver se eu consigo aqui. Talvez eu suma ou não. Calma aí. E aí existe esse tipo de escultura que é o Black Moor.